Bem-vindos a mais um Merenda Mental. Eu sou o Peter. E eu estou rouco. Calce o seu melhor sapatinho mágico. E forma essa fila direito que a gente vai alimentar seu cérebro. E hoje nós vamos falar de uma obra da literatura que ficou mais conhecida por seu filme do que pelo seu livro. E não estamos falando de Poderoso Chefão. Estamos falando de O Mágico de Oz. E esse é um clássico do cinema, lá de 1939. Foi um dos primeiros a ser gravado com a tecnologia Technicolor. Da MGM. Ele é um filme tão bom que ele ganhou até 2 Oscars, um inclusive de melhor canção. Way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Bom, o filme e o livro contam a história de Dorothy, uma menininha e seu cachorro Totó, que são levados até um mundo fantástico, o mundo de Oz. E chegando lá, ela acaba matando uma bruxa má, e o pessoal ali daquele lugar acaba falando que ela era uma heroína. Eles falam que ela tinha que seguir um caminho de tijolos amarelos até chegar ao Mágico de Oz, que poderia ajudar ela. Só que no caminho ela acaba encontrando 3 personagens. Um espantalho, que ela descobre que queria inteligência, um homem de lata, que queria um coração, e um leão covarde, que queria coragem. E esse filme clássico, ele é cercado de curiosidades. Olha só, existe uma lenda urbana que se você tocar ao mesmo tempo o filme de 1939 com um disco do Pink Floyd, eles são sincronizados. E se você procurar, há uma cena que foi cortada que é de suicídio de um dos atores. Ele se enforca durante as gravações do filme. Ela foi retirada da versão remasterizada, mas você ainda encontra essa cena no YouTube. É tenso. O livro ele foi escrito pelo L. Frank Baum, lá em 1900. E ele é considerado talvez o primeiro conto de fadas americano. Analisando o livro, você consegue achar várias analogias com a situação política da época, com o extinto Partido Populista americano. Hoje a gente está acostumado com uma dicotomia na política americana entre os republicanos e democratas, mas antigamente tinha esse partido que era grande também, que era o Partido Populista. Algumas dessas analogias são, por exemplo, o espantalho, ele representa o trabalhador rural americano. E o homem de lata, ele representa o trabalhador da indústria americana. E o leão representa o maior político do Partido Populista, que é o William Jennings Bryan, que concorreu à presidência dos Estados Unidos 5 vezes e não levou nenhuma. E na última tentativa dele como candidato à presidência, ele foi para o Partido Democratas e acabou meio que chegando ao fim do Partido Populista. Tem também o sapatinho que a Dorothy usa, que no filme ele é vermelho, mas na história original, no livro, ele é de prata, porque o Partido Populista acreditava que o sistema financeiro deveria não ser baseado no ouro, e sim na prata, simbolizando a ideia da prata pisando no ouro. E toda essa confusão por conta de um furacão que leva ela até o Reino de Oz. Não, furacão não, foi um tornado. Tem diferença? Tem muita diferença entre tornado e furacão. Vamos acompanhar no desenho. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente onde a temperatura das águas superficiais ultrapassa os 27 graus. O ar aquecido pela água do oceano funciona como uma forma de combustível para a formação desse sistema. O início da formação de um furacão se dá com o sol aquecendo a água do mar, e o vapor se eleva formando nuvens pesadas de tempestade, do tipo cumulonimbus, que vão se carregando cada vez mais de umidade e ar quente, formando um sistema de baixa pressão atmosférica, tornando-se grandes redemoinhos que giram rápido sobre o oceano, indicando o início do sistema, e quando alcançam mais de 119 km por hora, temos aí o furacão. Os furacões podem ser classificados em categorias de 1 até 5, conforme a velocidade dos ventos e os danos potenciais provocados. Uma característica marcante de um furacão é a formação de um olho e uma espiral enorme de nuvens, que podem ser observados por cima, através de imagens de satélites meteorológicos. Por outro lado, os tornados são mais intensos e destrutivos que os furacões, porém apresentam um tamanho e duração menores e ocorrem sobre o solo. Seu diâmetro não ultrapassa 2 km e a sua duração é, em média, de 15 minutos, enquanto os furacões podem durar por vários e vários dias.
Apesar disso, as velocidades dos tornados são bem maiores, podendo ultrapassar 500 km por hora, o que eleva seu poder de destruição. Por fim, é importante lembrar que tornados, furacões e tufões são apenas alguns dos tipos de ciclones. Na verdade, essas denominações são subtipos de ciclones tropicais, isto é, aqueles ciclones que ocorrem ao sul do Trópico de Câncer e ao norte do Trópico de Capricórnio, existindo também os ciclones extratropicais. Agora entendi então a diferença entre furacão e tornado. E entendi também por que tanta destruição que aconteceu essas semanas atrás aí em Campinas, no interior de São Paulo. Isso mostra como o Brasil está despreparado para lidar com catástrofes ambientais e climáticas. E o sinal, galera, temos que ir. Gostou da merenda de hoje? Se inscreva no nosso canal, dê um curtir, comente e compartilhe com os colegas. De um dos atores do filme que se suicidaram... É um Não, é um só. Se suicidaram. suicídio coletivo, louco! Quantos?